Hoje tem sobre o tema o problema da incredulidade. Marcos 6, de 1 a 6. Vamos fazer então a primeira leitura, orar e então começar nossa exposição da palavra. Diz assim, Marcos 6, de 1 a 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor coração, que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração para enxergarmos o que tem dentro do nosso coração e se estamos sendo incrédulos diante do Senhor, se temos realmente crido em Ti ou estamos vivendo achando que cremos no Senhor, mas com corações longe de Ti. O Senhor ilumine a nossa razão, o nosso entendimento e o nosso coração, e que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, para que possamos crer mais no Senhor. Porque oramos em nome de Cristo. Amém. A incredulidade é uma atitude ou seja, falta de fé, que impede a aceitação daquilo que é divino ou sobrenatural. Incredulidade é uma resistência de acreditar nas verdades espirituais, muitas vezes por conta de preconceito, por conta de coisas ruins ou de uma visão limitada da realidade. Muitas pessoas vivem incrédulas, até mesmo dentro da igreja. Vivem dentro da igreja, se fazendo como cristão, acreditando que é um cristão, mas não acreditam mais no poder de Cristo. No contexto bíblico, o que nós veremos então hoje é que a incredulidade é frequentemente retratada como um obstáculo ao reconhecimento e à aceitação das obras e das palavras de Cristo Jesus como verdadeiro Deus. E ela se manifesta de diversas formas, seja através da rejeição da imagem de Jesus, seja pela desvalorização das profecias, tanto do Antigo e tanto do Novo Testamento, e também seja por não acreditar nos milagres que Jesus realizou e que pode realizar. No episódio de Marcos, então, 1 a 6, que veremos hoje, dos habitantes de Nazaré, dos habitantes da onde Jesus nasceu, ou melhor, viveu toda a sua infância, impediu que eles reconhecessem Jesus como Filho de Deus, e isso limitou a atuação de Cristo naquela terra. Veremos então como a incredulidade ela pode as vidas. Então hoje o tema é o problema da incredulidade. Primeiro ponto então, versículos de 1 a 3. A incredulidade rejeita o que é divino, rejeita o divino. Pessoas incrédulas rejeitam o divino. Vamos ler novamente, o texto é curto, então a gente
consegue ler novamente. Tendo saído dali, então Jesus estava em Cafarnaum, ele sai dali e volta para Nazaré. Jesus então vai para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então Jesus respeita a ideia de guardar o sábado e vai no sábado para a sinagoga. E muitos se maravilhavam, até então se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como que ele faz essas maravilhas com suas mãos? Então Jesus estava ali na sinagoga e começou a ensinar as pessoas, começou a pregar a palavra de Deus, as boas novas. E as pessoas começavam a olhar: peraí, que sabedoria é essa? E, ao mesmo tempo, como que ele está fazendo isso com as suas mãos, esses milagres que ele tem realizado ali? Então ele se pergunta, versículo 3, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E então, por causa dele. Vamos então olhar para alguns detalhes dessa primeira parte. O povo de Nazaré ainda pensava em Jesus como aquele que praticava o ofício do seu pai. Talvez aquele menino que foi criado, aquele jovem, aquele adolescente, talvez, não sei se tinha espinhas na que se tinha, mas talvez até viram Jesus com algumas espinhas, viram Jesus brincar com as crianças, com os seus amigos, viram Jesus trabalhar, talvez alguns até olhavam e falavam assim: não, eu tenho uma mesa que Jesus que fez, Jesus com José. É possível que José já tenha falecido nessa época, é por isso que o seu nome não é citado aqui, como o pai de Jesus, então talvez ele tenha falecido já nessa época aqui. Ele não aparece mais nenhuma outra parte depois disso. Então é possível que ele tenha falecido já. As pessoas estão olhando e falam assim: peraí, esse Jesus não era aquele que construiu talvez algumas casas, trabalho de carpintaria, não era só de madeireira que nós temos hoje, né? Que faz algumas coisas aqui e ali, mas era de construção de casas também. Então era um construtor, era o que nós chamaríamos hoje de um pedreiro e marceneiro ao mesmo tempo, né? E Jesus trabalhava desse jeito, junto com o seu pai. Ele trabalhou durante 30 anos, praticamente 30 anos da sua vida desse jeito. E com um ministério reservado. Antes disso, nós não temos nenhum relato da infância de Jesus, além do relato que ele estava no templo, né? Mas nenhum outro relato ali da infância de Jesus, nenhum relato de milagres que ele possa ter feito. Tem um apócrifo que diz que Jesus ressuscitava pássaros, mas isso não está na Bíblia, não está constado na Escritura. Então nós, de fato, não temos outros relatos. E as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: peraí, Jesus não era aquele que construía, aquele que estava ali junto com o seu pai? Quem que deu sabedoria para, de repente, este jovem de 30 e poucos anos, que a gente viu crescendo, agora começa a falar coisas maravilhosas, coisas divinas. Agora tem um autoconhecimento da palavra de Deus, da Escritura. Que estranho. Quem é este homem? E começavam a se perguntar. No entanto, também um outro detalhe, né, que eles reconhecem são a família de Jesus. Eles dizem lá no versículo 3, então não é este o carpinteiro, e depois é o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então, de fato, aqui apresenta, né, se apresenta como aquele que é irmão desses 4 homens e também de outras irmãs. O que significa que Jesus tinha, sim, irmãos de sangue, tá? Uma coisa que eu espero que isso não se escandalize, mas eu já disse aqui, Maria não morreu virgem, tá? Então nós não podemos dizer que Maria é a Virgem Perpétua Maria, como os católicos acreditam. Não é. Maria teve outros filhos, e os outros filhos estão descritos aqui. Os católicos usam esse texto dizendo que a palavra irmãos significa primos, então, como se fossem primos de Jesus.
mas a palavra ela é bem clara. Aqui é adelphos, que é irmãos, os irmãos e as irmãs de Jesus. E é interessante que eles descrevem quem eram esses irmãos, que é Tiago, José, Judas e Simão. José e Simão, nós não sabemos quem é. A Bíblia não descreve mais sobre a vida deles. E Simão aqui não é o Simão Pedro. Era o irmão de Jesus, um outro irmão. Tá? Não era o pescador. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que 2 dos seus irmãos, que foi Tiago e Judas, foram pessoas extremamente importantes, que aceitaram a Jesus como seu Senhor. Reconheceram seu próprio irmão como alguém divino. Reconheceram seu próprio irmão como alguém que de fato veio de Deus. Mas reconheceram isso. E tanto que reconheceram que Tiago, ele foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele foi possivelmente o primeiro pastor de uma igreja. Então, os católicos dizem, né, o primeiro pastor, o Papa, é Pedro. Mas, na verdade, Pedro, ele possivelmente quase não pastoreou a igreja. Na verdade, ele foi, como Paulo, um pregador itinerante em diversos lugares e fez viagens missionárias. Mas Tiago foi o primeiro a ser empossado como um líder de uma igreja, que foi a primeira igreja ali em Jerusalém. Então, o irmão de Jesus, ele assumiu essa posição de o primeiro pastor da igreja, que foi na igreja em Jerusalém. E escreve a epístola, escreve a carta que nós temos, que é a carta de Tiago, que é uma carta muito prática, a carta mais prática do Novo Testamento. Ele se apresenta como Tiago, irmão de Jesus. Ele está colocando, eu sou de fato aquele irmão de Jesus, que não cria. Nesse momento, ele não cria em Jesus, mas de alguma maneira, ele passou então a crer que o seu próprio irmão, filho de Maria, era de fato o Senhor. E Judas, que também escreve a carta, a epístola de Judas, que também é uma carta que fala sobre o posicionamento na fé e uma carta que fala sobre Cristo sendo o Senhor de tudo. Judas então entendeu que o seu irmão era o próprio Deus encarnado. Então perceba que enquanto as pessoas estavam ao redor ali dizendo, peraí, esse Jesus não era aquela pessoa que a gente conviveu, que a gente esteve do nosso lado, que cresceu, que filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, seus irmãos estavam entre nós, as suas irmãs estão entre nós. Agora ele está falando algumas palavras que não faz tanto sentido assim, se acusando, se mostrando como próprio Deus. Que história é essa? E por conta disso, porque eles viram dessa maneira, eles fecharam o seu coração para Cristo Jesus. E dessa maneira, o texto diz que eles ficaram escandalizados por causa dele. Essa palavra escandalizar, ela vem de um verbo do grego, que é traduzido como estavam ofendidos, que essencialmente significa tropeçar ou enredar-se e cair em pecado. Então a ideia de se escandalizar aqui é literalmente rejeitar a Jesus. Eles olhavam para Jesus e falavam assim, não, esse aí é apenas um homem qualquer. Agora ele está dizendo que ele é Deus, que faz milagres, não, deixa isso aí para lá. Essa é a ideia de rejeitar, se escandalizar, de estar ofendido com isso. Não, esse homem, isso até me ofende, ele dizer que ele é o próprio Deus. E com isso eles fecharam o seu coração, porque eles conheciam a Jesus, mas não reconheceram ele como seu Senhor e Salvador. Então esses moradores de Nazaré estavam profundamente ofendidos com Jesus pelo fato de ele se assumir a postura de um grande mestre, a postura do Senhor, a postura de Deus, tendo visto que eles conheciam então a família de Jesus, a história de Jesus antes disso. A incredulidade, a gente vai ir para as aplicações mais no final, o que isso tem a ver com a gente, mas grave então primeiramente que a incredulidade rejeita o
divino. A incredulidade rejeita o que é de Deus. Segundo, problema da incredulidade. Então, o primeiro problema é que ela rejeita o divino. O segundo problema é que a incredulidade despreza a profecia. A incredulidade despreza a profecia. Olha o que diz o versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. É aquela famosa frase, né? Santo de casa não faz milagre. Né? Santo de casa não faz milagre. Não significa que seja 100% verdade isso, nesse sentido, olha, você nunca vai conseguir pregar o evangelho para os seus familiares. Esqueça isso. Não é isso. Mas, normalmente, quem é familiar, ele é rejeitado pela sua família. É por isso que, às vezes, muitos missionários, quando estão dentro da sua família, não conseguem pregar o evangelho. Mas, quando pregam o evangelho para outras pessoas, logo eles escutam. Ou quando alguém vem pregar o evangelho para a sua própria família, escuta. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas olham e falam, não, você está me falando de Jesus, mas eu sei como que foi a sua infância. Você está me falando de Deus, mas eu sei a sua história. Mas, muitas vezes, as pessoas se convertem porque conheceram a sua história. Porque souberam quem você é. E Jesus está dizendo, olha, o profeta, ele tem maior efeito longe da sua terra. Mas dentro da sua terra, muitos o vão rejeitar entre os seus parentes e na sua casa. É claro que a família de Jesus creu em Cristo Jesus. Pelo menos a maioria dos seus irmãos e a sua mãe. José, possivelmente também, obviamente, né? Porque ele já acreditava que era o seu Salvador. Então a família creu em Jesus. No entanto, talvez alguns parentes, talvez algumas irmãs, talvez Simão e José, que não é citado depois, que eram irmãos de Jesus, não creram em Jesus. É possível que tenha pessoas que conviveram com Jesus durante muito tempo e não creram. A exemplo de Judas, que passou 3 anos vendo todos os milagres de Cristo, mas não creu. E essa incredulidade despreza a profecia de Deus, despreza a palavra de Deus. Jesus chamou a si mesmo de profeta e se considerou como profeta, o último profeta de Deus. Lá em Lucas 4, 16 a 30, Lucas 4, 16 a 30, ele é o texto paralelo a esse. Alguns dizem que, na verdade, Lucas 4 foi um momento antes desse texto de Marcos 6, e alguns dizem que é o mesmo texto. Tá? Então tem essa discussão se de fato é a mesma situação ou são situações diferentes. Mas a gente não vai entrar nessa questão aqui. Mas vamos considerar que é um texto paralelo. Vamos ler então de 16 a 30, para nos dar um contexto um pouco maior dessa situação. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Ou seja, ele, como era costume, ele pegava a escritura e passava a ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Então, não tinha um livro todo compilado como a gente tem aqui. Era separado por livros, por papiros, né? Então, ele pega, abre o livro e acha o lugar aonde está escrito, que está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele pega um texto dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano ao Senhor. E aí Jesus fecha o livro,
Jesus o devolveu ao assistente e se assentou. Todos na sinagoga, então, estão de olhos abertos para Jesus, esperando o que ele vai dizer com isso. E então Jesus começa a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos então davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. E então perguntaram: mas espera aí, ok, você está dizendo que hoje está se cumprindo, que você vai ser aquele que o Espírito Santo está sobre você para proclamar, para libertar, para dar vista aos cegos e etc. Você está dizendo isso, mas espera aí, não é este o filho de José? Não é este aquele que tem Maria e os seus 4 irmãos? A mesma pergunta. E então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Ele está dizendo: olha, Jesus, a gente gostaria que você fizesse o ministério, o mesmo ministério que você fez lá, fizesse aqui. Então Jesus está dizendo: eu não vou fazer meu ministério em Nazaré, porque se eu fizer, vocês vão me rejeitar, porque a incredulidade de vocês é maior. Versículo 24 diz: Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a nenhuma dessas viúvas de Israel, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Elias foi enviado a uma viúva que não era de Israel, mas a uma outra viúva de Sarepta de Sidom, uma viúva que não era de Israel. 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos então na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira contra Jesus. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre a qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava dizendo: eu não vou realizar milagres em Nazaré, aonde eu nasci, porque vocês são incrédulos, porque vocês não vão aceitar. Eu fui enviado para realizar milagres a um povo que vai escutar. Há pessoas que, mesmo que não sejam de Israel, mas vão escutar e vão aceitar, porque vão crer em Cristo Jesus, em mim, como Senhor e Salvador. Mas vocês, por mais que eu faça os melhores dos milagres, vocês não vão crer, porque vocês são incrédulos. E a resposta deles foi essa: então, já que você não vai fazer milagre algum, então vamos matar você. Eles subiram ao monte, começaram a pegar Jesus para jogar Jesus no monte, para Jesus ser morto. Iam cometer um assassinato. Pensa nisso. Só porque Jesus disse que ele era o libertador. Só por conta disso. E então, versículo 30. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Isso aqui para mim é incrível. E esse aqui é o milagre maior de Jesus. Não sei como Jesus fez isso. Não tenho a mínima ideia. Como que Jesus acalmou essa multidão e passou no meio das pessoas sem ser tocado e simplesmente foi embora. Não tenho a mínima ideia como que isso aconteceu. Mas isso aconteceu. Ele se livrou dessa morte precipitada. E aí, voltando então lá para Marcos 8, eles desprezaram então a Jesus, pois ele era o maior dos profetas e aquele a quem todos os profetas
falaram. Se eles aceitassem a profecia de que Cristo Jesus viria e libertaria, se eles aceitassem a profecia de que o Salvador, ele estaria ali no meio deles, eles teriam aceitado ao Senhor, mas não. Eles rejeitam a Jesus, porque eles não criam mais na palavra de Deus. As pessoas rejeitam a Jesus diariamente e rejeitam a Jesus, rejeitam as profecias de Deus, rejeitam a palavra de Deus que fala sobre Cristo Jesus. Então, primeiramente, vimos que a incredulidade rejeita o divino. E segundo, a incredulidade despreza a profecia. E por fim, terceiro ponto, a incredulidade impede o sobrenatural. A incredulidade impede o sobrenatural. 5 e 6 diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade dele. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Não significa que o seu poder tinha saído ou diminuído pela incredulidade daquele povo, mas sim que pelo fato deles serem descrentes, não terem fé, apenas algumas pessoas procuraram a Jesus para realizar algum milagre. Apenas algumas pessoas creram. Isso mostra que Jesus foi ali, mesmo sabendo que seria rejeitado, mas ele foi por causa daquelas poucas pessoas. Ele foi por causa daquelas poucas pessoas que creriam nele. Talvez até mesmo ele foi ali por causa dos seus irmãos, por causa de sua mãe, para renovar a fé deles, para mostrar aos seus irmãos quem de fato ele era, às suas irmãs quem de fato ele era. Algumas pessoas, poucas, procuraram a Jesus. Isso significa que em alguns lugares, aonde pregaremos o Evangelho, talvez não alcançaremos multidões. Talvez algumas poucas pessoas vão de fato aceitar, vão de fato entregar a Cristo. E isso não significa que esse ministério naquele lugar, ele é um ministério ruim. Pelo contrário, talvez seja muito melhor do que muitos outros lugares. Porque é Deus quem abre o coração das pessoas. É Deus quem abre o coração, é quem dá fé ao incrédulo. Então, talvez algum lugar que você vá pregar, poxa, pastor, eu preguei o evangelho no meu bairro inteiro. Não teve uma pessoa que quis entregar a sua vida a Cristo Jesus. Tem alguma coisa errada comigo? Talvez não. Talvez tenha, mas talvez não. Talvez você está sendo realmente fiel ao Senhor, está pregando o evangelho, mas as pessoas são incrédulas. E talvez, se você pregar em outro lugar, milhares de pessoas talvez se convertam. É Deus quem abre o coração. Então, Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Admirado significa que Jesus ficou atônito, espantado com a reação de Nazaré a ele, aos seus ensinamentos e aos seus milagres. Ele não ficou surpreso com a incredulidade do povo, mas com a forma como esse povo poderia rejeitá-lo, enquanto, na verdade, ele estava ali pregando o evangelho, dizendo quem realmente ele era. A fé daquelas pessoas deveriam ser uma resposta imediata, muito melhor do que a fé das pessoas que não conheciam a Jesus. A gente tem que lembrar que Jesus não pecou em momento algum, mesmo quando criança, mesmo quando bebê, mesmo quando adolescente. Você que acha que adolescente não pode ver sem pecado, Jesus foi um adolescente e não pecou. Jesus foi um jovem e não pecou, em nada. Em nada Jesus pecou. O que faria mais sentido as pessoas crerem, porque viram Jesus.
viram tudo sobre Jesus. Eles poderiam olhar e falar, realmente, este homem é o Messias, porque afinal, a gente viu que ele não pecou em nada. No entanto, eles não creram em momento algum. E isso faz com que Jesus esqueça então esses seus parentes, essas pessoas que conviveram com ele, talvez primos, tios, familiares. E então o texto encerra dizendo que ele foi para outros lugares. Versículo 5 diz então, versículo 6 mesmo, o final. E admirava-se da incredulidade deles. E então versículo 6 diz assim, e Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Então, já que vocês vão me rejeitar, eu vou então para os lugares, percorrendo então os povoados. A ideia de aldeias vizinhas é povoados, mesmo em Nazaré, mas indo então para esses povoados e pregando então o evangelho a outras pessoas. O que nos mostra, então, que a incredulidade impediu que eles experimentassem o sobrenatural de Deus. A incredulidade impediu que eles vissem milagres, que eles vissem curas. Talvez havia pessoas ali que estavam com problemas de saúde, mas olharam para Jesus e falaram, não, esse aí é um homem qualquer. Não é o próprio Deus. Então, eu não vou ser curado por este homem. A incredulidade impede que a gente receba, experimente o sobrenatural de Deus. A gente vai falar sobre isso um pouco. No entanto, outras pessoas que aceitaram a vinda de Jesus receberam então o sobrenatural que os seus parentes poderiam ter recebido. Para resumir, a grande ideia então é que a incredulidade rejeita o divino, despreza a profecia e impede o sobrenatural. E o que isso tem a ver com a gente? A Bíblia nos traz 3 exemplos de incredulidade. 2 negativos e 1 positivo. 2 negativos e 1 positivo. 2 negativos. Israel. Olha o que diz lá em Hebreus 3, versículo 16 a 19. Diz assim, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Israel rejeitou o divino, Israel rejeitou o profeta Moisés, Israel rejeitou experimentar o sobrenatural. E por conta disso, eles não puderam entrar na terra prometida, ali descrito em Números. Eles esqueceram de Deus. E até Moisés, que era para ter falado com uma rocha, bateu na rocha e assim desobedeceu ao Senhor. Também não pôde entrar na terra prometida. Israel, por causa da incredulidade, foram punidos pelo Senhor. Segundo, os judeus, quando Jesus chegou, que diz assim, Atos 28, de 24 a 29. Talvez está bem pequeno ali, não sei se vai dar para chegar, mas eu vou ler aqui que diz assim. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras, bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Tendo entre si grande discussão. As pessoas rejeitaram a Jesus, rejeitaram a profecia. Os próprios judeus, que estavam aguardando o Messias quando o Messias veio, rejeitaram por causa do seu coração endurecido. Se eles tivessem o coração aberto, se eles realmente crescem na palavra, se eles realmente obedecessem ao Senhor, o Senhor se revelaria a eles. Mas como estavam com o coração endurecido, vivendo falsamente, de maneira hipócrita, incrédulos em Deus, quando Deus chegou, eles não creram. Quando Deus chegou, então eles não creram. E por fim, um exemplo ruim, mas que se tornou algo bom, é o exemplo de Tomé, o discípulo incrédulo. Por que ruim que se tornou bom? Porque a incredulidade de Tomé, apesar de ser cética, apesar de querer provar para ver, ainda assim o Senhor se revela a ele, e quando se revela, ele passa a crer. Versículo 27, João 20, versículo 27 diz: E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Jesus, então, usou a incredulidade de Tomé para que ele pudesse provar e ver quem é o Senhor. Para que ele pudesse provar e ver quem de fato é Deus. E então, Tomé foi humilhado por Deus. E Jesus usa exatamente a mesma frase de Tomé. Tomé diz: eu só vou crer se eu colocar o meu dedo no seu lado e ver as suas mãos. E Jesus fala: põe aqui o seu dedo. Olha minhas mãos, está aqui minhas mãos. Ele usa a mesma coisa. E é isso que Deus faz com a gente. Ele muda a nossa incredulidade, nos humilha, para que nós então possamos crer. Diante disso, apesar de ser um alerta, mais um alerta para nós de incredulidade, nós podemos fazer 3 aplicações. Primeiramente, a incredulidade não aceita o que é divino, não aceita o divino, não aceita o que é de Deus. O incrédulo é aquela pessoa que quando uma pessoa chega e fala assim: rapaz, isso é de Deus, que bênção, ele responde: acho que sim. Talvez seja de Deus, mas tem que provar para ver, né? Vamos ver se realmente é de Deus, assim, mas não sei se é de Deus mesmo. Acontece um milagre na sua vida, ele olha, é um milagre, mas vamos ver, porque às vezes uma coisa boa pode ser que se torne uma coisa ruim. Então o incrédulo, ele é pessimista. Tudo que acontece em sua vida, ele duvida. Alguém bate na porta da sua casa e oferece ao ouvinte entregar uma cesta básica para você. Eu sei que você precisa de ajuda, eu vim aqui entregar uma cesta básica. Aí o incrédulo fala: muito obrigado e tal. Aí recebe a cesta básica. Tem que ver, né? Porque coisa de graça que a gente recebe assim, vamos ver se realmente é algo bom, né? Vamos analisar, ver se não tem veneno, não sei o quê. E não aceita aquilo que é de Deus, a bênção de Deus. Tudo que é de Deus parece que ele reclama, ele não reconhece. Às vezes uma pessoa quer ajudar ele diz: olha, não sei se eu vou aceitar a sua ajuda porque, não sei, estou meio desconfiado de tudo. Ele não crê que bênçãos pode vir, ele não crê no divino, ele não crê que bênçãos de Deus pode vir à sua
vida. No entanto, a credulidade, aquele que é crédulo, aquele que crê, o crente, ele percebe o que é de Deus. Ele percebe o que é bênção. Ele percebe as coisas do Senhor. Ele aceita, principalmente, Jesus como Senhor de sua vida. O crédulo, o crente, é aquele que percebe, não, de fato, Jesus é Deus. Não tenho dúvida disso. De fato, tudo que Jesus faz para a minha vida é bênção. De fato, eu recebo bênçãos do Senhor, milagres. Tudo acontece em minha vida pela graça de Deus, misericórdia de Deus. Segundo, o incrédulo despreza a profecia. E como profecia, nós podemos colocar aqui aquilo que eu creio sobre o que é profecia, que é a exposição, a pregação, a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus. Porque a profecia se acaba então em Cristo, e agora o profeta, ele é aquele que prega sobre Cristo. Não aquele vidente que revela coisas do futuro, mas aquele que prega sobre Cristo. O incrédulo escuta a palavra de Deus, escuta as exortações, escuta a exposição da palavra, mas rejeita. Não vou aceitar essa mensagem para a minha vida. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar a palavra de Deus. Eu desprezo as profecias, desprezo a revelação do Senhor. Mas aquele que crê, reconhece a palavra de Deus, aceita em seu coração e vive crendo nas promessas e na aliança de Deus. O incrédulo é aquele que vê as coisas boas da palavra, quando diz que Deus estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E o incrédulo diz assim, mas esse estar pode ser só uma coisa assim de estado, não que Deus está realmente do nosso lado, cuidando a todo momento. Ele não crê que Deus está presente ali, não crê nas promessas de Deus, não crê nas bênçãos de Deus, não crê quando a palavra de Deus também nos mostra o que devemos cumprir e fazer. E por fim, a incredulidade impede o sobrenatural. E como sobrenatural, o que eu creio aqui, que é o sobrenatural que Deus pode fazer através da oração, da palavra e de milagres, que nós nunca imaginamos que pode acontecer, como nós já estamos colocando aqui já há alguns domingos. O crédulo, o crente, ele busca o sobrenatural em oração e palavra. O crente, ele olha para uma situação e ele diz, humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, é impossível que isso aconteça, mas vamos orar. Vamos dobrar nossos joelhos, porque para Deus nada é impossível. O crente é aquele que olha, ele dá com a cara dele numa situação que, humanamente falando, é impossível de realizar. É impossível de acontecer. Talvez seja uma cura, talvez seja um milagre financeiro. Olha para a sua conta bancária e fala, rapaz, é impossível resolver isso aqui. É impossível que eu consiga pagar todas essas contas. Impossível. Ou então, uma doença. Humanamente falando, é impossível resolver essa doença. E o médico vai dizer, não tem como. Não tem como. Pela medicina, não tem como resolver isso. E quantos milagres nós já vimos de Deus realizando, de pessoas que foram curadas em que o médico disse, é impossível, e Deus curou. É impossível resolver essa questão financeira, e Deus foi lá e trouxe o irmão e falou assim, meu irmão, eu quero te dar essa oferta. Eu não sei, eu estava pensando em você, orando por você, e eu quero te dar essa oferta. Simples assim, quero te dar dinheiro. E Deus pode fazer, porque Ele é dono da prata e do ouro.
qualquer situação que nós passemos, talvez seja uma situação no seu trabalho, talvez aconteceu alguma coisa que você olha e fala, não tem como eu me resolver com aquela pessoa, com o meu patrão. Não tem como, a gente brigou, aconteceu alguma situação terrível e não tem como resolver essa situação. Talvez com seu familiar. Não, nem falo mais com aquela pessoa, nem falo mais com meu irmão, porque a gente brigou no passado e é uma situação impossível de resolver. Impossível? Será mesmo que é impossível? Quantas vezes você dobrou o seu joelho e disse a Deus, Deus, faça o impossível. Eu peço isso. Eu peço. E eu oro. Não sei se o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer, como temos falado já há um tempo. Não sei se vai fazer, mas eu sei que tem poder. E se o Senhor quiser, faça. Então, o crente é aquele que busca o sobrenatural em oração e palavra. Confia no Senhor e diz, se quiser fazer, faça. Diante de toda essa situação que nós vimos aqui, se você fosse um dos que estavam ali em Nazaré, e quando Jesus chegasse, quem você seria? Aqueles que rejeitariam a Jesus ou aqueles que acolheriam e falassem, Jesus, venha, estávamos aguardando, sabemos que de fato o Senhor é Deus. Quando acontece qualquer situação da sua vida, você vai mais para a incredulidade ou você é mais crédulo, mais crente? A minha palavra para você é a mesma que Jesus falou para Tomé. E aqui eu falo para o meu próprio coração, porque eu sei que eu sou muito incrédulo, muito incrédulo. A minha palavra para você e para mim, palavra de Deus, imagine Jesus na sua frente, te dizendo isso. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Em todo momento que você se vê em uma situação que não há resultado, imagine Jesus te dizendo isso. Não seja incrédulo, mas crente. O problema da incredulidade, então, é que ela não aceita o que é divino, despreza a profecia e impede o sobrenatural. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê em Deus, aquele que crê no poder do Senhor, ele aceita as coisas boas que o Senhor nos dá. Ele aceita o que é divino. Ele aceita a revelação da palavra. E ele aceita o sobrenatural. Ele não impede que o sobrenatural aconteça. Ele pede ao Senhor, faça. E ainda que o Senhor não faça, mas ele sabe que o Senhor tem poder para fazer. Vamos orar. Pai querido, como somos como Tomé, que não creu, que não crê muitas vezes no milagre do Senhor, não crê no poder do Senhor, não crê na atuação do Espírito Santo. Em muitos momentos em que percebemos ou achamos que não há solução, o Senhor está ali, nos ensinando, nos mostrando, nos humilhando, assim como fez com Tomé, e dizendo ao nosso coração, creia, seu incrédulo, creia, creia que eu tenho poder, creia que eu posso transformar essa situação. Eu sou Deus, o Criador dos céus e da terra, o seu Criador, que controla o universo, que tenho todo o poder em minhas mãos. Ó Pai, como somos incrédulos diante do poder do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a crer mais em Ti. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar mais no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a crer mais na Sua palavra e a não impedir o poder, o agir do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor pode fazer o que quiser e por isso queremos confiar nisso. Não deixe que
a nossa filosofia, a nossa teologia, os nossos pensamentos, que são contrários à palavra, nos impeçam de experimentar o seu querer e a sua vontade sobre nós. Ó Pai, que possamos ter a presença do Senhor todos os dias de nossas vidas, para experimentar aquilo que é sobrenatural, crendo que o Senhor fará o que quiser conosco. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a crer mais em Ti, a viver mais em união com o Senhor, orando, lendo a Tua palavra, sendo fiel à Tua palavra. Ó Pai, que possamos experimentar a Sua presença em nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, nos guiando, que possamos passar o dia inteiro, como diz Paulo aos Tessalonicenses, orando sem cessar na presença do Senhor e lendo a Tua palavra, aceitando a profecia, aceitando a palavra do Senhor. Meu Pai, eu peço que o Senhor trate nosso coração, assim como tratou o coração do seu povo, assim como tratou o coração de Tomé. Não nos deixe nos afundar na incredulidade. Não nos deixe nos afundar na nossa mente, achando que o Senhor não tem poder para nos tirar do lamaçal do pecado, não tem poder para nos tirar de vícios, não tem poder para nos tirar de doenças. Ó Pai, te peço que o Senhor nos dê mais fé para acreditar que tudo que o Senhor quiser fazer em nossas vidas, o Senhor tem poder. Por isso peço, ó Pai, que o Senhor nos trate como Tomé e diga ao nosso coração todos os dias: creia. Diga ao nosso coração todos os dias: não seja incrédulo, mas crente. Creia em mim. Peço por isso a Deus, nos ajude a confiar mais no Senhor. Oramos pedindo que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.